E aí galera, beleza? Quem fala? Eu sou o do canal Programador. Bem-vindos a mais um vídeo. Bem, nesse ponto aqui que chegamos do curso, a gente já deu uma olhada em como se faz variáveis constantes, como se cria estrutura de decisão, estrutura de repetição. A gente só deixou o for each pro final. Assim, pro final, assim, né? Pra depois dessa explicação inicial. Então hoje a gente vai ver como o Go lida e trabalha com funções. Na próxima aula a gente vê como lida com slice e array. E aí na próxima for each e depois channels e o resto que a gente tem para ver. Mas enfim, vamos lá, vamos criar aqui uma nova pasta, no caso vai chamar A4. Todo esse código que eu crio durante as aulas está disponível no repositório do canal de aulas de Go. Então eu deixo sempre o link na descrição, é só você descer aqui e clicar lá que você vai encontrar tudo isso, inclusive a aula de hoje, se você já está vendo esse vídeo. Então vamos lá, vou criar aqui no caso main.go. Deixa eu ver esse padrão que eu tô seguindo, é isso aí. Então, beleza. Tá. Vamos lá. A gente precisa sempre criar o nosso pacote. No caso, o nosso package main, certo? Package main, porque ele gera um executável. A gente pode explicar mais sobre pacotes mais pra frente. Tá, criei o meu main, eu tenho a minha função main também, que é a função que inicia o programa. Função inicial de todo o programa Go. Tá, então é isso. Isso aqui a gente já está trabalhando com função, certo? Mas essa aqui já é uma função padrão. A gente tem outra função padrão que é muito utilizada também, que a gente vai ver depois. Mas por enquanto vamos pegar essa estrutura básica que a gente já conhece, que é a inicial do nosso programa, de todos os programas. Bem, como funciona se eu quiser criar uma função em Go? Isso já está explícito aqui. Se eu quiser criar uma função em Go, eu simplesmente venho func, o nome da função, no caso aqui eu vou criar uma função de soma. E aí, pronto, está criada a minha função. E para eu chamar essa função, como eu faço? Bem, eu estou aqui na minha função main, então eu vou chamar aqui soma. E aí eu estou chamando minha função. Se eu executar esse código aqui, go run main. Opa, tem que entrar primeiro aqui. Rola 4. Olha, ele executou o código, não gerou erro, mas também não aconteceu nada. Então vamos passar o código para cá, um código que exiba alguma coisa na tela. fmt.println soma. Beleza, vou executar de novo. E aí ele retornou para a gente soma. Então tá funcionando, é o código certo. Se a gente for ver, isso aqui é uma função. Isso aqui também é uma função. No caso, isso aqui é uma função de um pacote. Então seria um método desse pacote aqui. Mas é isso aí. Para a gente criar a função, a gente pega a palavra reservada func, o nome da função, os parênteses, e aqui a gente coloca as chaves e a lógica da função. Beleza? E se eu quiser passar um parâmetro para minha função? Bem, os parâmetros das funções sempre vão dentro dos parênteses. No caso aqui, vamos passar 2 parâmetros para ela, que é para a gente fazer a nossa soma. Iniciando, eu vou colocar aqui iniciando soma, tá? Só pra gente ver como funciona o processo. Beleza, então para a gente colocar parâmetro aqui dentro, a gente precisa dar um nome para o parâmetro e o tipo dele. Então no caso aqui, N1 é um inteiro, tá? E N2 também é inteiro. Beleza? Então a gente tem que passar aqui, no caso, passar um valor, 10 e 20. 10 e 20. Passei aqui. Então ele já deu certo aqui para mim. Se eu tirar isso aqui e deixar só o int lá no final, como os dois são do mesmo tipo, ele vai entender tranquilamente. É igual a declaração de função, beleza? Igual a declaração de variável, desculpa. Tá. Então eu posso vir aqui e aí eu faço a soma dos meus valores. No caso aqui, N1 mais N2, certo? E aí eu coloco isso aqui numa variável result. Beleza? Aqui ele está dando erro porque não está sendo usado. E eu escrevi errado, mas não tem nada a ver. Result. E aí então vamos exibir esse result. fmt.println o resultado da soma é... Beleza, vamos executar isso aqui para ver o que dá. E aí ele mostra pra gente que o resultado iniciando o soma, né? O resultado da soma é e o valor total da soma. Tranquilo. Beleza.
E se eu quiser acessar essa variável result daqui de fora, eu não posso fazer isso. Ela funciona da mesma forma que as variáveis criadas dentro do if ou criadas dentro do for. Se eu tentar acessar, ela é uma variável local da função. Se eu fizer isso aqui, ele vai dar erro porque o result não existe. Diferente de que se eu criasse uma variável a nível de pacote, tá? Result int. E aqui dentro eu usasse ela, aqui eu estou criando, então ia dar na mesma. Mas se eu usasse ela, então aqui eu teria acesso a esse result. Ah, meu Deus. Então aqui eu teria acesso a ele. Beleza? Mas não é isso que a gente quer. Mas só para não ficar confuso, vou explicar. A gente tem variáveis a nível de pacote, que são as variáveis globais do pacote, ou seja, tudo que está naquele pacote, naquele package main, né, naquele pacote main, consegue acessar isso. E variáveis que são da função, que são criadas dentro da função ou criadas dentro do if lá, daquela forma que a gente já mostrou, do for, e elas são variáveis locais daquilo, no caso aqui da função soma. Então só são acessíveis aqui. Então, como eu faço se eu quiser acessar o valor dessa soma? Eu preciso retornar alguma coisa. Então, eu vou tirar essa mensagem daqui. Tá. E aí, eu vou, no caso, em vez de eu criar uma nova variável, result e tal, eu vou dar só um return aqui. Return indica que a gente quer retornar alguma coisa, no caso, a soma dos dois valores. Só que para isso eu preciso falar o que eu vou retornar aqui na minha função. Então, na minha função, eu sempre tenho que passar os parâmetros que vão entrar e o que vai sair dali. Então, eu vou colocar aqui um int, que eu só preciso colocar o nome ali, o tipo, quer dizer. E aqui, essa soma aqui está esperando já um int. No caso aqui, eu estou só ignorando a resposta que for dada. E eu vou mudar isso, vou colocar aqui que eu quero receber essa resposta, em uma variável chamada result. E aí, pronto, eu posso mudar isso de local. Se eu executar aqui, não vai mudar nada, vai executar a mesma coisa. Mas aqui eu já estou trabalhando de uma forma diferente. Eu tenho alguma coisa retornando. Bem, isso aqui é o normal de todas as linguagens de programação que eu já vi, né? Você passa os parâmetros e retorna o valor. Mas o Go a gente tem uma coisa um pouquinho diferente. Eu posso retornar mais de um valor em uma função. Como funciona isso? Bem, aqui, da mesma forma como eu estou passando os valores de entrada, eu posso passar o que vai sair. Eu venho aqui e aí eu seto. Eu vou passar, sei lá, um int, dois ints. Então, int e int. Beleza? Passei os dois valores aqui. No caso, ele já criou um default aqui para mim, retornando 0 e o valor. E aqui eu tenho dois valores para retornar. Então, se eu quiser ignorar o primeiro, no caso ali, eu posso fazer isso aqui, ó. Atribuir um valor para aquele valor, para aquela opção ali do underline. Isso vai falar assim, não quero esse valor, só quero o segundo. E assim, isso é muito comum a gente ver no Go, principalmente quando a gente quer tratar erro. No caso aqui, a gente não tem um erro a ser gerado, mas eu vou simular um erro aqui. Em vez de um int aqui, eu vou retornar um valor do tipo error. A gente vai entender melhor isso, é uma interface, tá? Esse error. A gente vai entender isso, eu vou explicar depois sobre a interface. Mas por enquanto, você precisa saber só que é do tipo error, tá? Então, no caso aqui, primeiro eu retorno o erro e depois eu retorno nulo. Nil, em Go, é o equivalente a nulo, tá? Ou null em outras linguagens. E aí eu passo pro pipe aqui, pro underline, e ele vai ignorar esse valor de erro. Mas se eu quiser tratar esse erro, então vamos fazer o seguinte, vou pegar esse valor aqui de soma. Desculpa se eu tô correndo, é que eu vou ter que sair daqui a pouco, eu não queria deixar 100 vídeos para vocês esse final de semana. Eu vou ter que palestrar amanhã, então eu preciso correr, que eu vou para outra casa, que eu vou de lá amanhã, então eu tenho que terminar isso aqui rápido. Desculpa se ficar confuso, vocês deixem no comentário a dúvida, eu já peço desculpa para vocês. E aí eu esclareço o que ficar de dúvida. Mas vamos continuar aqui. Então eu vou criar uma variável result aqui. No caso é um result local, tá? Então não tem nada a ver com aquele result que está ali em cima na função main. Que aquele result é local daquela função. Então eu vou passar o valor aqui result para ela e vou fazer uma verificação. No caso aqui, dentro dele mesmo, aqui embaixo. Eu vou falar if result. Se ele for maior que
sei lá, 10. Então ele vai gerar um erro. Então se for menor que 10, eu vou... Se result for menor que 10, eu vou dar um return. Result. E aqui... Result nulo. No caso aqui, eu não vou retornar um erro não, que aí vai entrar em interface e vai ser diferente. Eu vou retornar uma string, tá? Uma mensagem. Então vou retornar uma mensagem, só tipo, esse valor é maior que 10, tá? E aqui no caso eu vou retornar uma string vazia, beleza? Então eu passo o result, esse valor é maior que 10, e aqui o result, uma string vazia. Como que eu valido isso? Bem, eu vou receber aqui o result e a mensagem, no caso msg, e aí eu faço a verificação, if msg for diferente de uma string vazia, aí eu vou exibir a mensagem fmt.print ln msg, beleza? Então vamos ver como isso fica. E aí eu tenho aqui, iniciando a soma, esse valor é maior que 10, o resultado da soma é 30. No caso aqui eu vou só colocar em maiúsculo. E é isso aí, beleza? Então, ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido como funcionam funções em Go, como funcionam para retornar mais de valores. O que eu digo de retornar mais valores é que você não precisa retornar só 2, você pode retornar mais. Eu podia retornar um erro aqui, finalmente, tá? Então, desculpa aí a confusão que eu fiz com o erro também, é que eu pensei de uma forma e aí eu achei melhor não fazer porque ia adiantar muito, ia pular muito, eu já tô correndo, então ia ficar confuso. Mas então, só recapitulando, a gente tem um pacote main, dentro do pacote main a gente tem uma função main, que tem, que é a função inicial do programa, né, package main funcmain, e a gente tem o código de início. Só que aí, nesse caso, dentro do nosso pacote main, a gente tem uma função soma, que ela recebe 2 inteiros e retorna um inteiro e uma string de mensagem, tá? Então, é isso. Eu vou subir esse código lá no GitHub e vocês podem dar uma olhada lá. E é isso. Vou ficando por aqui, então. Só para deixar um aviso para vocês, esse soma, no caso, é uma função local. Então a gente também tem isso no Go, além de variáveis locais, a gente tem funções locais e a gente vai entender isso melhor quando a gente for tratar com pacotes. Então vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Espero ver vocês no Meetup amanhã. Fui!